Olá, seja muito bem-vinda a esta live de sábado de Aleluia. Estamos finalizando os nossos vídeos de quaresma. Estamos finalizando esse tempo de volta para casa, de ressuscitar no Cristo. É engraçado que a gente acha que ressuscitar é só para Jesus Cristo, né? Mas quando a gente acessa a memória de mim, que é a memória da tua real identidade divina, você também ressuscita. Você ressuscita para o Cristo. Quando você acessa a memória de mim, quando você acessa a memória desperta por Jesus Cristo pela primeira vez. Esse ressuscitar acontece cada vez que um de nós volta para casa. E a gente pode ter experiências incríveis e vivências incríveis a partir disso. E é isso que eu te desejo, que você volte para casa de forma consciente, porque você nunca saiu de casa. Isso é verdade. Mas que você possa voltar para casa de forma consciente e aplicar aqui na Terra tudo isso, experimentando na sua vida, no seu dia a dia, o que é viver essa consciência, o que é viver em unificação com o todo, o que é viver junto com Deus na sua vida, o que é viver conectado com a sua real identidade de forma consciente, porque tu já é conectado com a tua real identidade, só não tem consciência disso. Então fazer isso de forma consciente é muito incrível, né? A gente poder ter essa experiência. Hoje a gente vai finalizar com os diálogos e amanhã eu vou trazer para vocês algo bem diferente, que amanhã é Páscoa. Amanhã eu vou vir, não vou vir nem tão cedinho, nem tão tardinho, tá? Porque eu sei que amanhã vocês têm que organizar tudo da Páscoa. Então a gente combina de repente ali pelo umas 9 da manhã a live para amanhã. Eu coloco ali no Instagram o horário. Mas acredito que umas 9 da manhã tá um bom horário para mim e para vocês. Na manhã de Páscoa. Pra gente falar um pouquinho sobre o que é a ressurreição. Tá? O que é a ressurreição do Cristo em ti. O que é ser como Paulo, que diz, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Como você pode experimentar isso na sua vida, tá? Então a gente pode fazer isso amanhã. E entender que tudo que acontece na nossa vida é realmente benevolência divina e é realmente para o nosso melhor, mesmo que às vezes a gente não perceba isso, tá? Mesmo que às vezes a gente não perceba isso. Os trabalhos que eu fiz em apometria, o que eu conheci de apometria, me permitiram perceber que é exatamente isso, tá? Que a gente sempre, tudo que acontece na nossa vida, por pior que possa parecer, sempre é benevolência divina. Sempre. Porque se ele deixasse acontecer conosco tudo que nós fizemos para nossos irmãos, aí sim a gente acreditaria que ele pudesse nos prejudicar de alguma forma, e Deus jamais faz isso. Ele sempre é benevolente, sempre. Deus sempre é benevolente em relação a nós, tá? A espiritualidade é benevolente em relação a nós, ou seja, qualquer um de nós, gente, todos nós já fizemos coisas que a gente não acredita que algum dia a gente poderia ter sido capaz de fazer. E a gente fez isso em outras vidas, em outras consciências, em outros estados de espírito.
A gente fez coisas que hoje a gente pensa que a gente jamais faria, jamais teria coragem de fazer, mas a gente já fez. E se a gente fosse receber na mesma moeda aquilo que a gente fez, a gente não teria condições de evolução. Então sempre tem benevolência divina na nossa vida, sempre tem. A gente colhe o que a gente plantou em todas as vidas, mas sempre tem benevolência divina. Deus sempre interfere a teu favor, sempre. Ele acredita, ele sabe que tu é o filho dele, então ele sempre vai te trazer para luz. E ele sempre vai interceder por ti, e o Cristo também. E os Cristos despertos também sempre vão intervir por ti. Então, tu sempre vai estar amparado. Qualquer coisa que você fez, ou tenha feito, ou venha fazer, você estará amparado. Sempre, em todos os momentos. Tá bom? Então, vamos ao capítulo 11 de Um Curso de Amor, o fim do aprendizado e a sustentabilidade da consciência crística. O futuro ainda está por ser criado. É por isso que afirmei no início desse tratado que este tratado não seria preditivo. Muitas previsões de futuro foram feitas e muitas delas foram chamadas de profecias. No entanto, o futuro ainda está por ser criado. O futuro depende de vós, que estáis dispostos a deixar o aprendizado para trás e de que estáis dispostos a aceitar vossos novos papéis como criadores do novo, criadores do futuro. Posso ensinar-vos a fazer isso? Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, assim como voluntariamente renunciastes a ser vossos próprios professores, eu agora voluntariamente renuncio a ser vosso professor. Na unidade não há necessidade de professores, nem de alunos. Há necessidade apenas da sustentabilidade da consciência crística em que existimos juntos, como criadores em unidade e relacionamento. Então, o que Jesus faz aqui? A gente fica até triste na hora que ele fala isso, né? Então, nós renunciamos a ser nossos próprios professores, e aí Jesus Cristo passa a ser nosso professor até aqui. A partir daqui, que aí começam os diálogos e um prelúdio aos diálogos, ele passa a ser um colega que vai dialogar conosco em um curso de amor, para no final nós irmos para os 40 dias no topo da montanha com Cristo, onde ele simplesmente se fusiona com a gente nesses 40 dias, e que são os melhores 40 dias da sua existência, de todos os tempos, em todos os níveis e em todas as dimensões. Então, quem não fez ainda os 40 dias no topo da montanha com Cristo, vai lá no meu canal do YouTube, acessa a playlist 40 dias no topo da montanha com Cristo e começa a fazer, tá? Ouça o vídeo e depois entre em meditação para receber a unção daquilo que foi trabalhado naquele dia, por 40 dias, tá bom? É uma experiência que todos nós deveríamos passar aqui nessa vida, porque é simplesmente maravilhoso. É simplesmente estar em Cristo, viver em Cristo, experimentar o Cristo. É incrível, tá? E agora aqui, hoje, a gente começa a perceber o que Jesus sempre fala. Então, primeiro a gente renuncia a ser nosso professor, aí a gente começa a ter auxílio do Espírito Santo. Aí, depois do Espírito Santo, a gente termina o aprendizado e começa a receber, que é o tempo de Cristo, onde Cristo passa a ser o nosso professor. E agora ele passa a ser nosso irmão, nosso coleguinha. E não mais um professor, mas alguém que está ali conosco, como irmão. E mais adiante nós nos fusionamos com ele,
com a consciência dele e nós passamos a ser um com ele, expressando o pensar e sentir de Cristo na Terra para a nossa vida. Entende? Você não vai deixar de ser você. Você apenas vai receber de volta a memória de mim, a memória da sua real identidade, e vai estar fusionado no Cristo. Tá bom? Em amor, em luz, em tudo de bom. Tá? Maravilhoso isso. Eu quero muito que você possa ter a oportunidade de experimentar isso, tá bom? Vamos lá. Há necessidade apenas da sustentabilidade da consciência crística em que existimos juntos. Como criadores em unidade e relacionamento, portanto, concluirei este tratado com um prelúdio ao compartilhar, que é o nosso novo meio de comunicação. Um compartilhar que substitui o aprendizado por aquilo que está além do aprendizado. Concluo este tratado compartilhando aquilo que te ajudará a sustentar a consciência crística. Ao fazê-lo, peço-te que para que leias estas palavras de uma nova maneira, tu, que já não és um aprendiz aqui, e que te revelo, o que te revelo deve ser considerado como um compartilhar igualitário entre irmãos e irmãs em Cristo, o compartilhar de co-criadores em unidade e relacionamento. Este é o começo de uma nova cocriação. Por que ainda ele fala de cocriação? Porque ainda você com ele, tá? Mais adiante ele vai falar em criação, porque você já é o Cristo e já é tudo que você precisa ser. Então você vai criar, e é tudo aquilo que vier à sua consciência vem da própria consciência crística e vem para ser criado. Toda informação do mundo que vier a você, que você vê que ela não é benevolente, ela vem para ser modificada, porque você vai ter o poder de mudar o presente e o futuro. Tá? Não recorras a mim para que te transmita conhecimento nestas palavras finais. Absorve as páginas seguintes como uma memória que foi retomada ao teu coração e à tua mente reunidos. Então, é para absorver as páginas seguintes como se fosse a minha própria memória me lembrando, tá? Lembra que eu disse para vocês como é que é feito o acesso de memória? Eu trago para vocês um conhecimento de algo que já tem dentro de você, então você tem a sensação de que vem externo, que pode ter a sensação de vir pelo coronário, pelo frontal ou pelo cardíaco, você tem a sensação de estar recebendo uma informação. E essa informação entra em fase com aquela informação que você já tem dentro de você, na memória de mim. Então, o conhecimento que eu trago, ele é um prelúdio do acesso de memória que você vai ter dentro de você. Quando eu conto para vocês como são determinados lugares que eu já fui e que nós estamos agora em formato de centelha, eu conto isso para que vocês possam acessar a memória dentro de vocês desses lugares. Entende? Aí você consegue acessar, porque até então você não lembra como é que é, mas quando alguém vai te falando, você vai lembrando. Como quando você perdeu alguma coisa. Minhas filhas gostam de perder brinquedos. Aí eu digo, filha, onde foi que você viu pela última vez? Ai, mãe, que eu lembro foi aqui. Mas não foi a última vez que eu mexi nele, eu coloquei em outro lugar. Eu digo, então tá. A gente vai ter que lembrar disso. E se vem alguém e diz, olha, você lembra daquela caixinha roxa que você colocou os sapatinhos? Ela vai dizer, lembrei, tá dentro daquela caixinha roxa. Aí ela vai lá e pega a caixinha roxa e tá lá dentro. Então é mais ou menos isso. Eu vou lembrar para você que a sua memória, que a lembrança de quem você é, tá lá dentro daquela caixinha roxa. E aí quando você vai dizer, você vai, meu Deus, eu lembro dessa caixinha roxa.
E aí você vai lá e acessa a memória de mim dentro de você. A memória do Cristo interno dentro de você. Tá? Você vai acessar por você mesmo. E o que eu tô fazendo aqui é só te ajudar a acessar essa memória. Tá? Só isso. Não me consideres mais como uma autoridade a quem recorres, mas como um companheiro igual a ti na criação do futuro por meio da sustentabilidade da consciência crística. E aí finaliza. Né? Aqui eu anotei: compartilhar é o nosso novo meio de comunicação e criação. Compartilhar. É o que eu sempre falo, compartilhar. É o nosso novo meio de comunicação e criação. Na unidade não há necessidade nem de professores, nem de alunos, porque somos o mesmo, né? Há necessidade apenas da sustentabilidade da consciência crística, que é isso que a gente está aprendendo aqui, a sustentar. Uma memória que retorna a mim. Obrigada, eu agradeci aí. Né? Aqui tem um prelúdio aos diálogos, acho tão bonito isso. De repente amanhã eu vou trazer um pouquinho desse prelúdio dos diálogos para vocês, só que, meu Deus, é bem longo. Aí depois vem o aprendizado de Cristo para 3. Gente, se eu for falar, eu sinto vontade de trazer tudo de um curso de amor, sabe? Como sempre disse para vocês, um curso de amor é um diário da minha vida. Ele é o que eu vivi. Ele é um reflexo de tudo que eu vivi. Ele é como se eu tivesse escrito a partir das experiências que eu tive. Então, para mim, tudo que tem aqui é extremamente importante, necessário, obrigatório para todo mundo. Porque é simplesmente maravilhoso. Perfeito. E ver Jesus trazendo esse conhecimento para nós é maravilhoso. Maravilhoso. Um prelúdio aos diálogos. Eu vou trazer só mais um pouquinho isso aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem o que vem pelos diálogos, né? Que a gente já viu muita coisa sobre isso. Meus novos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos à criação do futuro por meio da sustentabilidade da consciência crística. Hoje nos reunimos para dar nascimento a um novo. De agora em diante responderei a ti por meio da comunicação direta ou diálogo, e não por meio do ensinamento, como todos os novos meios de se fazer algo. Esse diálogo deve ter um ponto de partida, e este é o ponto. Neste momento já existe uma reunião de pioneiros do novo. Eles começam a ver que aprendem como um só. Começam a ver que suas perguntas são as mesmas. Começam a ver que compartilham meios não limitados aos sentidos físicos. Este prelúdio se dirigirá a eles individual e coletivamente, e à medida que te juntas a eles em unidade, reconhecerás que também é dirigido a ti individualmente, e como parte da coletividade do todo. Entretanto, este diálogo será contínuo, e aqui está teu convite para participar deste diálogo. Não importando onde estejas, não importando quais preocupações ainda mantens em teu coração, não importando quais questionamentos emanam da tua mente, tudo isso encontrará uma resposta. Tu viu? Aqui eu coloquei obrigada, porque tudo aquilo que a gente ainda sente medo, a gente ainda sente alguma inconstância, alguma preocupação, tudo será respondido. Duas mudanças de enorme proporções estão diante de ti. A primeira é o fim do aprendizado, cujas ramificações ocorrerão lentamente em tua mente, onde serão reveladas revelações surpreendentes. A segunda é o começo do compartilhar em unidade, uma mudança que teu coração aceitará alegremente.
mas que tua mente mais uma vez continuará surpreendendo ao encontrar. Deleita-te com essas surpresas, ri e alegra-te. Já não necessitas compreender as coisas, as surpresas não podem ser compreendidas. São destinadas a serem dádivas alegres que se revelam constantemente. Dádivas que precisam apenas ser recebidas e às quais se deve responder. Quando esses diálogos forem sustentáveis, sem necessidade de palavra escrita, a palavra escrita será menos necessária. Enquanto isso, deixa-me explicar por que essas palavras escritas não são os atos de um intermediário, porque elas representam o aprendizado direto, a explicação simples e completa da natureza, não intermediária deste diálogo, de que ele existe em unidade. É dado e recebido em unidade. Os passos intermediários eram necessários apenas para o estado separado. Todas as condições que tinham natureza intermediária durante o tempo do aprendizado, durante o tempo do compartilhar, são convertidas naturalmente em experiências diretas de compartilhamento. Então, agora ele vai trazer isso bem enfaticamente, tá? Que é esse compartilhar em unidade e relacionamento, que não é mais um ensina, um aprende. Tu chegaste. A longa jornada te trouxe aqui, chegou ao fim. Não te impacientes nem desejes retornar à jornada antes que comeces a experimentar a alegria de compartilhar e os novos desafios de criar o novo. Essa será uma jornada alegre e teus desafios serão desafios alegres. Então ele diz, você vai ter desafios, mas serão desafios alegres. O estado de rebelião era um efeito de causa da sabedoria aprendida. Tornou-te parte da natureza da experiência humana ao tornar-se tão consistente em ti, que à medida que foi transmitida ao longo da experiência humana, tornou-se uma parte integrante de tua natureza. Não te foi sempre contado e viste exemplos de homens tentando superar seus próprios limites? Superar esses limites não foi chamado de progresso? E mesmo os mais devastadores abusos de poder alcançados por meio dessa rebelião não foram vistos em retrospectiva como benéficos à causa da evolução do homem e do conhecimento da sociedade? Este é apenas um ponto inicial de tua capacidade de ver a sabedoria aprendida, o que a sabedoria aprendida forjou. Este é um ponto final necessário para que revejas tua experiência aqui, para que não continues levando adiante sabedoria aprendida. A sabedoria aprendida te dirá para que trabalhes arduamente. A sabedoria aprendida te dirá para que os fortes sobrevivam, os poderosos prevalecem, os fracos perecerão. Tentei desalojar grande parte dessa sabedoria aprendida durante o meu tempo na Terra. O homem ainda procura com perplexidade o significado de minhas palavras. O tempo dessa perplexidade terminou. Não transmitas mais nada dessa predominante sabedoria aprendida. Eu te disse uma vez que criaríamos uma nova linguagem. E assim faremos. Somos os criadores do novo e devemos começar em algum lugar. Por que não aqui? Não penses nem fales mais do sofrimento do passado. Espalha as boas novas, conta apenas histórias alegres. Favorece a ideia de desafios alegres que permitem toda a criatividade que desapontavas em desafios do passado, porém sem luta. Não permitas que a ideia de luta se instale no novo. Não permitas que a ideia de medo se instale no novo. Não permitas que a ideia de julgamento se instale no novo.
anuncia por toda parte a libertação das velhas ideias, da sabedoria aprendida do velho. O que poderia ser mais revigorante, mais desafiador e mais estimulante para o teu enriquecimento do que jogar fora o velho e começar de novo? E fazer isso sem esforço, sem luta. O que mais poderia desejar, além da chance de criar o novo, através de compartilhar em unidade e relacionamento com teus irmãos e irmãs em Cristo? Queridos irmãos e irmãs, sei que ainda tendes perguntas, sei que experimentarás momentos em que não saberás como proceder. Sei que ocasionalmente sofrerás algum revés e escolherás as condições do aprendizado em vez do compartilhar em unidade, para adquirir um pouco de conhecimento que sentes que seja necessário antes de poder prosseguir. Mas te peço que tentes lembrar-te de ir em direção ao novo e prosseguir, em vez de em direção ao velho, a cada vez que pensares que estás experimentando a incerteza ou a falta. A única coisa que impedirá tua capacidade de sustentar a consciência crística é a dúvida acerca de ti mesmo. Deves lembrar-te constantemente de que a dúvida acerca de ti mesmo é medo. E deves rejeitar o instinto tão arraigado em tua consciência singular de permitir que a dúvida acerca de ti mesmo se instale em ti, ainda que agora habites na consciência crística. O padrão dos velhos pensamentos perdurará até que sejam substituídos por um novo padrão. Que surjam dúvidas acerca de ti mesmo em teus padrões de pensamento não significa que tenhas causas para duvidar de ti mesmo. Não tens nenhuma causa para duvidar de ti mesmo, pois não tens nenhum causa para o medo, pois não tem nenhuma causa para o medo. Habitar no medo acabará com a tua capacidade de habitar no amor, que é a consciência crística. Então aqui ele diz o que é a consciência crística. Várias vezes já trouxe para vocês que consciência crística é a consciência do amor incondicional por tudo e todos o tempo todo. Ele diz aqui, consciência crística é a consciência do amor, é o amor, tá? Então às vezes a gente pensa que consciência crística é algo que a gente não tem como descrever, como viver ou como experienciar, mas consciência crística é a consciência do amor incondicional por tudo e todos o tempo todo, é a consciência de Deus, é estar em fase com Deus, é muito mais simples do que a gente pode imaginar, é o que nós somos. Teu foco deve ser agora direcionado a compartilhar em unidade e relacionamento, e assim criar o novo em unidade e relacionamento. Se a gente compartilha em unidade e relacionamento, a gente cria o novo em unidade e relacionamento, né? Os velhos padrões eram padrões designados para o máximo benefício do aprendizado. Tais padrões foram criados pela mente única e o coração único, compartilhados em unidade com Deus. Os novos padrões de compartilhamento e unidade e relacionamento, que criam assim unidade e relacionamento, estão apenas agora sendo criados pela mente única, o coração único, que compartilhas em unidade com Deus. Tu serás o co-criador do novo padrão de consciência, que é compartilhar em unidade e relacionamento, assim como antes era co-criador do padrão da consciência, que era o aprendizado. Mais uma vez, deixa recordar-te de que estamos falando do novo. Sempre existiu um estado de consciência que aqui temos chamado de consciência crística. Nunca existiu uma consciência crística sustentada na forma. Nunca existiu uma consciência crística sustentada na forma. Nunca existiu uma consciência crística sustentada na forma. A consciência crística que sempre existiu, uma consciência daquilo que é uma consciência que inclui a tudo, a consciência do abraço. Não é um estado aprendido,
como era a consciência singular da forma humana. Trata-se da tua consciência inata, uma consciência vasta demais para ser aprendida, ainda que facilmente compartilhada por todos. Então você não consegue aprender a consciência crística, você precisa acessar a memória de que você é o Cristo. Não tem como aprender a amar incondicionalmente tudo e todos. Não tem como você forçar isso. Por isso que deu tanto problema um curso em milagres, com os estudantes de um curso em milagres, porque eles tentavam forçar isso sem experienciar isso por si mesmos. Sem despertar a consciência crística, eles tentaram forçar o não julgamento, forçar o desapego. E aí não funcionou, aí entra em depressão. Entende? Porque não é algo forçado, é um acesso de memória. Em todas as palavras, tu, como um ser de consciência singular, poderias aprender os padrões de pensamento de uma consciência singular, porque era uma consciência finita, uma consciência limitada. Tu, como um ser unido à consciência crística, deves compartilhar essa consciência a fim de conhecê-la. A gente só conhece a consciência crística quando a gente compartilha. Se eu não executar a consciência crística em cada fala, em cada atendimento, em cada vivência da minha vida, eu não experimento. Não pode ser compreendida pela consciência singular. Podereis pensar nisso como algo que, se fosse integrado aos processos mentais do cérebro singular, causaria danos cerebrais, pois causaria uma sobrecarga de informação. Lembra que eu falei para vocês que isso não tem como? Por que eu tô aqui? Tá? Por que existe Ana Long? Porque você vai acessar a memória de mim, a memória da consciência crística, você vai receber essa descarga consciencial da consciência crística, que é a memória de mim, que é a memória do todo, e você vai aprender a ter que viver com essa consciência na forma humana. Você vai ter que aprender a sustentar essa consciência na forma humana. Para quê? Para não ficar doido, entendeu? Para não ficar forinha. Porque ela te desintegraria se você não compartilha. Entende? Ela precisa ser compartilhada. E ao compartilhar, eu interajo com os meus irmãos na consciência crística, e esse saber cada vez mais flui em mim através de mim. Esse amor cada vez flui em mim através de mim. E ela é muito leve. Vocês podem me olhar, vocês podem me perceber. Eu tô aqui todos os dias. Eu sou assim como eu sou. Entende? Eu sou leve. Eu tenho um conhecimento absurdo que não vem de mim. Eu recebo informações divinas todos os dias. E eu sou uma pessoa leve. Por quê? Porque eu compartilho. Porque eu compartilho. Em união e relacionamento. Eu vivo isso e compartilho. Então é esse que é o sustentar da consciência crística. É você compartilhar isso, executar isso. Tá bom? Mais um pouquinho, a gente já vai finalizar, tá? Em outras palavras, tu como um ser de consciência... Já foi. Não pode ser compreendida com a consciência singular. Poderias pensar nisso como se algo fosse integrado aos processos mentais do cérebro singular, causaria danos cerebrais, porque causaria uma sobrecarga de informação. A consciência singular atuaria como um computador com a memória cheia e rejeitaria as informações ou seria superada por ela, se isso fosse possível. Isso não é possível, pois a consciência crística não está disponível ao ser separado. É por isso que o professor Hélio Couto diz que o sistema se limita por si mesmo. Então, como é que você receberia todo o poder de Deus se sentindo um ser separado dele? Você não conseguiria, você explodiria. Isso é benevolência divina, você não acessar a consciência crística enquanto você se sente separado. Isso é pura benevolência divina. Porque você poderia dizer, mas Deus poderia então simplesmente fazer com que eu acesse a consciência crística por vontade dele. E ele não faz isso, porque enquanto você tem uma consciência de ser separado, se você acessa a consciência divina universal, você enlouquece. Seu cérebro não dá conta.
entende? Não dá. Então você precisa estar em união e relacionamento. Eu me sinto una com tudo e todas. Eu estou em fase com Deus. Eu sou o Cristo pisando sobre a terra. Tu também é, mas eu sou de forma consciente. E eu compartilho isso em todas as minhas relações o tempo todo. E aí eu não sofro sobrecarga. Quando eu recebo alguma informação de forma mais intensa, eu preciso de uns 3 dias para me reharmonizar com essa nova consciência, com esse novo saber que eu recebi. Entende? Quando é muita coisa. Hoje isso já é de forma instantânea, eu já recebo e já vai acontecendo de forma instantânea. Então hoje não tem nada até agora do que eu recebi que me surpreenda. Não tem mais nada que me surpreenda, porque eu já sei que eu já sou tudo e todos o tempo todo. Então, tudo que vem de tudo e todos o tempo todo, eu experimento em paz, em harmonia, né? Vamos lá. A consciência crística é a consciência da unidade, pois a unidade é aquilo que é. Tu existes agora em uma consciência compartilhada. O padrão de uma consciência compartilhada é o padrão de compartilhamento em unidade e relacionamento. Nela, não há nenhum padrão para o aprendizado, que é individual, seja para o ganho individual ou para a realização individual. Então, o que ele está dizendo agora? Que tu existe em consciência compartilhada. Tu vê que ainda não é consciência una. É compartilhada. Então, você ainda está nesse padrão de consciência compartilhada. Ainda não é a consciência do una. Ainda é a consciência compartilhada com tudo e todos. Então, neste lugar, você ainda existe em unidade e relacionamento, em cocriação. Vai chegar um momento que você é totalmente fusionado. E aí você não é mais um co-criador, você é um criador em Cristo. E não é mais em unidade em relacionamento, é em unicidade. Eu e Deus somos um, eu e Cristo somos um. Eu e tudo e todos somos o mesmo. Tá? Mas isso é mais adiante. No entanto, reconhecereis que alguns de vós que lamentareis como se fosse uma perda, já que alcançaste tudo que podia ser alcançado como indivíduos. O propósito do aprendizado individual era o retorno à unidade. O único propósito da existência na Terra é o retorno à unidade. Pausa por um momento aqui e celebra esta obra do ser pessoal. O ser pessoal, ao concentrar-se em si mesmo, nos estágios finais do aprendizado, alcançou a última conquista que poderia ser alcançada. Ser grato pelo aprendizado que alcançaste. Celebra essa graduação em unção, em essa passagem, e deixa-os para trás. Reconhece que isso te tornou novo. Regozija-te, contenta-te e volta a tua atenção ao novo. Participa da aurora da consciência, da unidade. Participa da aurora da consciência da unidade. Reconhece que é verdadeiramente um estado novo, um estado que não pode ser aprendido, um estado cuja consciência desperta só pode ser revelada a ti através da unidade e relacionamento. Reconhece isso sem medo, pois estou contigo. Eu vou finalizar por aqui. E eu agradeço vocês por estarem aqui, por terem estado comigo, com Cristo e com toda essa egrégora de luz que vem toda vez que a gente faz live. Eu tenho que deixar a minha casa um brinco, brilhante, bonita, organizada para receber toda essa egrégora. Ainda bem que eu moro num lugar bem espaçoso que eu posso recebê-los.
E agradeço a todos os presentes em todas as lives, a todas as consciências que vieram trazer informações, trazer conhecimento, trazer luz divina para todos nós. Eu agradeço a todos por esse amor, por esse carinho, por trazerem luz divina às nossas consciências, para que a gente pudesse experienciar por nós mesmos o Cristo interno, em todos os níveis, em todas as dimensões, em todos os momentos da nossa vida. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Eu quero profundamente agradecer. Eu espero vocês presencialmente, 17 de maio de 2025, no nosso encontro de autoconhecimento e despertar da Kundalini, 17 de maio no sítio. Eu tô indo lá hoje ou amanhã para conhecer o lugar onde vai ser o evento. Eu vou filmar e trazer isso para vocês. E vai ser muito lindo e muito incrível. Eu espero todos vocês que possam estar aqui, que estejam. E vai ser maravilhoso. Só venham, tá bom? Um beijo. A gente se vê amanhã na Páscoa. Uma live levezinha e rápida, que eu ainda não sei o horário. Eu vou ver com vocês, porque depende, que eu tinha esquecido que eu tinha marcado de ver esse sítio, tá? Um beijo. Até. Ah, vai sim, Michaele, vou te esperar. Espero todos vocês que possam estar aqui em Caxias, 17 de maio. Vão se aprontando para isso, tá bom? Um beijo.